Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal e cá estamos para mais um vídeo. Hoje, conversando sobre um assunto meio que papo cabeça com o marido, a gente acabou debatendo sobre algumas questões e foi muito interessante. Puxa, já vi que essa história vai ser boa. Porque a gente acabou entrando numa questão que todo mundo tem uma certa dúvida e isso vem desde a época da escola. A gente estava conversando sobre como escrever uma carta. Hoje em dia a gente sabe que quase ninguém escreve mais carta. Tudo bem, normalmente as pessoas mandam mensagens, mandam e-mail, até ligação hoje em dia já não existe mais. Então assim, pensando numa forma arcaica, tá? Tudo bem, eu gosto de carta, eu acho muito romântico, acho muito bonito, muito assim, sabe? Coração, coração. Sou uma fofa! Cada um, tá? E aí, conversando com ele, eu falei assim, sabe o que eu tava pensando? Nunca mais eu ouvi ninguém falando que escreveu uma carta. E ele falou, é verdade, concordo com você. Ah, mas aqui hoje em dia tem mensagem, tem e-mails. Eu falei, poxa vida, mas era uma coisa tão gostosa, né, que a gente podia escrever. E aí ele falou assim, ah, mas aí na época que a gente escrevia, era bem complicado, porque a gente escrevia caneta. Então, se a gente errasse, a gente tinha que passar branquinho, tinha que arrancar a folha, a gente tinha que riscar. Então, hoje em dia, por e-mail é muito mais prático, porque você escreve aquilo que você quer escrever ali, aí você apaga se tiver errado, deleta e pronto, resolvido. E aí, depois você formata tudo e manda esse e-mail lindo e belíssimo e pleno. Aí, qual foi o ponto em que começamos a conversar e a gente falou assim, poxa vida, isso tem uma liga. Nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Escrever uma carta, escrever algum texto, seja ele uma carta para alguém querida ou um texto para a escola, enfim. Mas escrever o próprio punho, utilizando a famosa caneta, utilizando o papelzinho, né? E aí, como que as pessoas agem quando elas escrevem? E como nós somos treinados para não mostrar o que verdadeiramente a gente sente. Como que a gente é treinado desde a época de escola a não mostrar os erros. Vê que curioso isso, né? Pode ser loucura, mas tem uma lógica muito grande e quem quiser entra nessa ideia comigo e começa a colocar a cachola para funcionar. Quando a gente fazia aqueles trabalhos de escola, aqueles trabalhos que eram bem chatos, né? É muito importante, a gente sabe, mas era bem chatinho fazer. E aí a gente fazia aqueles trabalhos de escola, a gente tinha que fazer naquelas folhas de almaço. Tinha que fazer a próprio punho, né? Porque lá naquela época, o computador ainda era bem complicado. Não somos velhinhos, mas a gente sabe que o computador veio bem depois. E aí a gente escrevia. E muito engraçado. Quando a gente errava, o que a gente fazia? Muitos passavam corretivo, aquele branquinho, sabe? Mas tinha professor que queria morrer de receber aquilo dali. Porque falava que era um trabalho porco, que era um trabalho sujo, que era uma coisa que tava uma bagunça, enfim. E aí, a pessoa, para não mostrar que fez um trabalho porco, ela ia lá e fazia o quê? Ela arrancava a folha. Cortava, começava de novo. Às vezes a gente demorava horas para fazer um trabalhinho que era coisa boba. Mas por quê? Porque a gente errava. E aí não tinha outro artifício, porque se você passasse branquinho, tinha professor que descontava ponto. Muito feio isso, viu, professor? Mas tudo bem. A gente continua com o coração bem abertinho para vocês, continuam amando vocês, tá? E aí eles iam e tirava ponto se você passasse branquinho. Já outros, se você errasse, tinha professor, pelo menos eu tinha uns 2, 3 na minha época, que ele fazia assim. Errou? Não passa branquinho, não arranca a folha, não faz nada. Continua o pensamento. Pedia pra gente colocar entre parênteses e só passar aquele risco. E aí, muito bem, conseguimos prosseguir com a linha de pensamento no trabalho. Qual que foi a questão? Vocês já pararam para analisar que quando a gente escreve alguma coisa, o tanto de vezes que a gente apaga?
Não, você que tá aí do outro lado, você falar pra mim que você nunca escreveu nada, nunca deletou, que você nunca rasgou a folha porque achou que a letra tava feia, ou porque você escreveu uma coisa que não tava bacana, não era aquilo que você queria escrever, você queria passar uma outra ideia e na verdade você passou outra coisa. Então assim, pensa comigo, quantas vezes a gente riscou o nosso pensamento primário, quantas vezes a gente arrancou as folhas e jogou fora, quantas vezes a gente passou branquinho, corretivo, liquid paper, sei lá, gente, dê o nome que quiser esse negócio. Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes a gente escreve um e-mail e a gente apaga tudo, deleta, porque a gente fala, não vai ficar legal mandar isso pra pessoa, né? Ou então a gente vê uma postagem nas redes sociais e a gente quer interagir com essa postagem. Aí a gente escreve exatamente aquilo que a gente quer dizer. Aí começa a escrever. De repente a gente vai, deleta tudo e fala, melhor não vou escrever. Porque eu posso arranjar uma confusão com alguém, porque eu não quero que a pessoa veja que eu penso dessa forma. Enfim, a gente acaba colocando diversos obstáculos na frente da nossa linha de pensamento. E acredite se quiser, você sabe o que a gente faz com o nosso pensamento quando a gente faz isso? A gente suprime todos os nossos pensamentos e sentimentos. Triste, mas é uma realidade, eu tava pensando nisso. Gente, ninguém é obrigado a concordar, tá, com a minha linha de raciocínio, nem de fazer acordo com a minha opinião, tá? Essa é minha opinião, mas, assim, eu tava pensando nisso. Quantas vezes a gente já não apagou, já não deletou uma mensagem que a gente queria passar? Quantas vezes a gente arrancou a folha do caderno, rasgou folhas, porque a gente queria escrever uma coisa e escreveu uma coisa totalmente diferente do que a gente acha que a pessoa tem que receber. Eu acho assim, tá? Quando a gente escreve alguma coisa, a gente tem que escrever exatamente aquilo que tá passando na nossa cabeça. Porque aí a gente vai ser o quê? Verdadeiro com a outra pessoa que vai receber o nosso texto. Mas aí temos um problema. Sabe aquela famosa história de virar e falar assim, poxa vida, eu vou machucar a pessoa do outro lado? Poxa vida, eu acho que não é isso que a pessoa tem que ouvir? Ah, não, eu não quero que ele ou ela veja eu escrevendo dessa forma, veja eu falando disso. E aí a gente vai e pega toda essa ideia que a gente pensa naquele momento, a gente simplesmente amassa e joga no lixo. A gente simplesmente deleta. A gente simplesmente não mostra pro outro aquilo que a gente quer de fato falar, com medo de machucar o outro ou criar algum tipo de atrito. Quantas vezes você já parou pra falar alguma coisa pra alguém e aí de repente do nada você virou e falou assim, não vou falar isso, melhor não dizer isso. Aí você começa a ensaiar aquilo que você quer dizer. E aí nessa fase de ensaiar, você diz exatamente aquilo que você não queria dizer. Você diz uma coisa que você quer simplesmente agradar o outro. Aí é que tá o problema. Eu tava pensando nisso. Quantas vezes a gente desagrada a nós mesmos para agradar o outro? Para e pensa. Pensa nisso. Ó, fecha o olhinho. Pensa naquele dia que era pra você dizer a verdade pra pessoa, mas você omitiu a verdade porque você achou pertinente não falar a verdade pra pessoa, com medo de machucar a pessoa, perder a amizade, perder um relacionamento, perder o emprego, enfim. Isso acontece muito. Se você falar assim, nunca fiz isso, olha, eu vou falar pra você parabéns. Mas eu acho muito difícil. Porque no mundo em que a gente vive, que tudo, infelizmente, meu povo, infelizmente isso que tá acontecendo no mundo de hoje é todo mundo utilizando algum tipo de máscara. Sabe o que é isso? É muito triste. Porque quando a gente utiliza esse tipo de máscara, a gente não consegue mostrar de verdade quem nós somos, o que nós queremos falar, qual que é a nossa real ideia ou a nossa verdadeira expressão diante de um assunto que pra gente, às vezes, é super importante, mas aí a gente vira e fala assim, não vou nem mostrar minha opinião porque o outro
vai falar alguma coisa, o outro vai reprovar. O outro, a gente sempre fica esperando que o outro aprove as nossas ações. Analisa nisso. Analisa isso daí e vê quantas vezes a gente deixou de dizer exatamente o que a gente queria dizer, simplesmente porque a gente ficou com medo de perder uma amizade, medo de perder um namorado, medo de perder um emprego, medo de perder. A gente deixa de ser quem nós somos em nossa essência para simplesmente mostrar uma outra face que não somos nós. E aí vem a questão. Conversando com uma amiga também por uma rede social, ela falou para mim o quanto ela tá angustiada por ela não conseguir de fato expressar a insatisfação dela com algumas coisas. Que quando ela expressa que ela está insatisfeita com alguma coisa, as pessoas simplesmente falam: você é estúpida, você é ignorante, você é arrogante, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas, ela falou uma verdade e eu concordo, viu? Normalmente as pessoas não estão acostumadas a conviver com uma verdade nua e crua. Beijo para o povo que fez aquele filme, muito bom. Não estão acostumados. Quando a gente fala a verdade, você percebe que o outro, ele tem uma reação de choque, ele fica assustado com aquilo e ele fala assim: meu Deus, nossa, mas como a pessoa foi bruta, como a pessoa foi estúpida. Sabe aquela história assim, ó? Você vai sair, vamos colocar aqui, você vai sair com o marido. Marido, namorado, noivo, crush, não importa quem seja, tá? Você vai sair com a pessoa. E aí, a pessoa fala assim: eu não quero ir no parque. E você fala: eu quero ir no parque. Aí a pessoa fala: não quero ir no parque, eu queria ir no cinema, enfim. E aí você fala assim: poxa vida, a pessoa não quer fazer aquilo que eu quero fazer. A pessoa não quer participar das mesmas coisas que eu quero participar. Mas na verdade, você não para analisar que essa é a vontade daquela pessoa. Que aquela pessoa, de fato, não quer fazer aquilo que você quer fazer. A pessoa quer fazer uma outra coisa. E ela tem o direito de fazer. Você sabe por que ela tem o direito? Porque ela é uma pessoa individual, ela é uma pessoa diferente de você. Né? Pensamos diferentes, somos pessoas diferentes, cabecinhas diferentes. Logo, vontades diferentes. E aí, nessa questão das vontades, quando a gente fala a verdade para alguém, às vezes essa verdade bate como uma punhalada. Então, assim, eu fiquei pensando, quantas vezes nós somos obrigados a esconder o que a gente pensa de verdade, o que a gente sente de verdade, para conviver em sociedade? Vocês já pensaram nisso? É meio louco, né? Meio confuso também isso daí. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Sabe uma coisa que eu não gostava? De ter que fazer trabalho naquelas folhas de almaço. Aquelas folhas, elas pegavam uma orelha horrível. E você tinha que escrever. E eu escrevia, né, muito grande. E aí não cabia naquelas folhas. Aí você tinha que escrever várias folhas. E às vezes errava. E aí você tinha que ir lá, arrancar a folha. Ou começar de novo. E nossa, era muito ruim. Porque se você entregasse pro professor aquilo daquele jeito, você perdia ponto. E ninguém queria perder ponto na época da escola, né? Claro que não. Perder ponto não, né? Porque a gente queria passar e sair da escola. É claro. Hoje é bem mais fácil, né? Bem mais prático. Tinha até uns professores de matemática, de cálculo, que eles mandavam entregar o rascunho. Uma vez eu perguntei ao professor: isso aqui é para saber se a gente tá fazendo a prova de verdade ou tem algum motivo? Aí o professor, muito sério, respondeu: ô, Susan, isso é para eu perceber a sua linha de raciocínio, para ver onde você errou no cálculo para chegar neste resultado. Eu posso te dar ponto de acordo com este rascunho. Nossa, eu entregava todos.
Eu corri, entregava todos os rascunhos, porque eu falei assim, alguma coisa a gente vai ganhar em matemática.